muito bom dia. Vamos começar então hoje o debate na Generalidade. Sr. Ministro, deixe-me começar por lhe dizer o seguinte, para iniciarmos já, digamos, a nossa conversa. Temos aqui 15 minutos de ficção e penso que é o momento de chegarmos à realidade. Temos de começar a falar de realidade, daquilo que os portugueses sentem todos os dias e não o discurso que o Sr. Ministro hoje fez aqui neste início do debate. O Orçamento de Estado, que nós sabemos, todos sabemos isto, traduz sempre um conjunto de opções políticas, aliás foi aqui referenciado na intervenção inicial do Sr. Ministro, políticas públicas que devem representar sinais claros do caminho que Portugal deve percorrer. Isto nós sabemos, todos nós sabemos e todos concordamos com isto. Este é um dos momentos em que o Governo tem que dizer ao que vem e qual é a sua ambição para o futuro coletivo. Mas a questão é que a resposta que mais temos ouvido, e hoje mesmo aqui o Sr. Ministro voltou a referir isso, em relação à sua ambição, é que este orçamento é um orçamento de continuidade. O que sabemos é que a grande ambição do Governo para este Orçamento de Estado é claramente um orçamento de continuidade. É a continuidade do orçamento anterior. E o que é que a continuidade representa em 2020 para os portugueses? Representa, Sr. Ministro, ao contrário do que disse aqui na sua intervenção inicial, um novo recorde da carga fiscal para os portugueses, como já aconteceu no passado recente. Temos então uma continuidade no crescimento da carga fiscal. E as minhas primeiras perguntas, Sr. Ministro, são muito claras. Pergunto-lhe muito claramente isto, Sr. Ministro. Considera que é aceitável que os portugueses continuem a suportar uma brutal carga fiscal? E este não era já o momento de iniciar um processo de redução gradual da fatura fiscal dos portugueses? Uma redução que traduzisse responsabilidade com a sustentabilidade das contas públicas, claro que sim, mas também uma relação de maior justiça com os portugueses. E pergunto-lhe isto até porque tudo o que disse na sua intervenção inicial foi o melhor dos mundos. Tudo parecia que estava já muito bem. Aliás, nem se compreende até porque não há já um acordo em relação à votação do Orçamento de Estado, porque tudo está tão bem que não se compreende porque é que não há já um acordo em relação a isso. Como todos sabemos, isto é claro também, o Governo da coalição PSD-CDS teve a missão de salvar Portugal no governo do PSD-CDS, num programa de assistência financeira negociado e assinado por um governo do Partido Socialista. Foi obrigado a assumir medidas excepcionais que incluíram um aumento de impostos. Ora, este aumento de impostos e esta carga fiscal foi agravada pelos sucessivos governos do Partido Socialista quando se anunciava aos quatro ventos que o país estava a virar a página da austeridade. Sr. Ministro, virar a página da austeridade tem que significar desagravamento fiscal e não sufoco fiscal sobre os trabalhadores e sobre as empresas, sobre quem cria riqueza em Portugal. É o Governo que tem a responsabilidade de atuar sobre a carga fiscal e promover o aumento do rendimento dos portugueses que trabalham e pagam os seus impostos. Não é isso que tem acontecido, Sr. Ministro. A pergunta que eu lhe faço é mesmo esta. Se era ou não era o momento de fazermos já esse desagravamento com responsabilidade. E não vale a pena vir dizer o contrário, porque é isso que estamos aqui a falar. Esta é uma obrigação de quem tem a obrigação e a responsabilidade de governar. No fundo, o que temos aqui hoje, e já vimos aqui essa ficção, há um discurso de decretar o paraíso na terra e, em simultâneo, a continuidade da brutal carga fiscal sem que haja qualquer sinal de desagravamento, em particular no IRS ou no IRC. Não há nenhum desagravamento. Antes, pelo contrário, há um agravamento. Os portugueses, Sr. Ministro, não compreendem e com total razão. Para 2020, ao contrário do que foi dito, a previsão, o que está no Orçamento de Estado, é um aumento da carga fiscal de cerca de 0,2%. E o que vai acontecer durante 2020, e o Governo costuma falhar esta previsão por excesso, é que dará talvez um aumento. Mas desde que o PS governa ao longo dos últimos 4 anos, a carga fiscal aumentou 0,7% do PIB. A pergunta é a mesma que fiz anteriormente e repito, Sr. Ministro, porque acho que a questão é muito importante. Qual é o momento de parar com esta asfixia fiscal? Fica também muito claro, Sr. Ministro, que os 5 orçamentos de Estado da sua responsabilidade estão suportados no crescimento da carga fiscal. Pode dizer é 0,7% do crescimento, mas é sobre uma carga fiscal já elevada. E, portanto, esse tema é completamente central neste Orçamento de Estado e gostávamos que isso fosse devidamente debatido e percebemos qual é o sinal que o Governo está a dar e deveria dar o sinal contrário. Em relação ao investimento público, o Sr. Ministro anunciou aqui que agora é que vai ser, portanto, agora é que vamos fazer um investimento público. No fundo, é o reconhecimento, aliás, as medidas que o Governo tem anunciado, tem vindo a anunciar, que são o suporte deste Orçamento de Estado, são o claro reconhecimento daquilo que não fez no anterior Governo e que não conseguiu fazer, enfim, foi um fracasso do anterior Governo. O caso da saúde é um exemplo clarinho como água. O investimento público continua a ser relegado para um plano absolutamente secundário, Sr. Ministro. O Governo promete um esforço de investimento público de 2,3%, está no Orçamento de Estado, como sabe, do PIB, exatamente aquilo que previu em 2019, e que corresponde a um esforço realizado em 2015, há 5 anos, sensivelmente, quando o país saía de um programa de ajustamento.
agora, em circunstâncias completamente diferentes, perante o cenário económico favorável, prometeu fazer, mas não fez, promete investir, mas não investe, demonstra uma total incapacidade de realização, mas as promessas são sempre contempladas em sucessivos orçamentos. Mas o que lhe posso dizer é que nem uma décima do esforço de crescimento da carga fiscal foi para investimento público, como se percebe. E, portanto, não há aqui uma aposta na modernização dos equipamentos, não há aposta nas infraestruturas e há uma clara degradação dos serviços públicos. Fica muito claro que o aumento de impostos sobre os portugueses não foi utilizado nesse investimento. Sr. Ministro, as perguntas que eu lhe faço são muito simples. Considera normal esta situação? Já percebi que a sua intervenção inicial refere que haverá mais investimento público, ou haverá agora é que irá ser, mas eu gostava de perceber claramente o que é que podemos contar em relação a este próximo ano. Parece-lhe aceitável? Onde é que nos discursos de vitória e sucesso está o investimento público necessário e reprodutivo? Onde está o investimento nos transportes públicos? Onde está o investimento da saúde? Onde esteve no passado, onde vai estar agora? Sr. Ministro, o estado alarmante e de calamidade que atingiram os serviços públicos, designadamente no SNS, são claramente o reflexo destas escolhas. O Sr. Ministro está talvez a dizer que não, mas isto é conhecido, é público, faz parte do debate público, está nos jornais, enfim, os portugueses sentem isto todos os dias quando vão ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é um sentimento claro dos portugueses que parece que o Governo não quer aceitar. Aliás, o reconhecimento que esta é uma aposta é o sinal de que as coisas não funcionaram bem até agora. Não é porque tiveram vontade ou se lembraram que agora é que vai ser. Portanto, é sinal que as coisas não correram muito bem. Como é que isto é possível num Governo que decretou o fim da austeridade? Que se nota ao Governo a dar aos portugueses com um discurso de aposta nos serviços públicos e uma demonstração de total incapacidade de resolver os problemas dos hospitais, dos transportes e inúmeros serviços públicos. A pergunta que eu lhe coloco é muito clara, Sr. Ministro. Que resposta dá este Orçamento de Estado? Que resposta dará o Governo no futuro próximo? Não é só no Orçamento de Estado, mas o que prevê nós sabemos. Se me vai dar a resposta do que está previsto no Orçamento de Estado, nós sabemos, não precisamos que nos diga. Precisamos de perceber se vai fazer ou se não vai fazer. Sr. Ministro, é também um orçamento que se furta ao escrutínio parlamentar. Pelo segundo ano consecutivo, e tal não teve nunca paralelo na história parlamentar, o Governo reduz o alcance do debate da Assembleia sobre opções do Governo em matéria de política orçamental. Pelo segundo ano consecutivo, o saldo orçamental, que é o principal objetivo político do Governo em matéria de finanças públicas, é incompatível com os limites da despesa e as previsões de receita sobre as quais a Assembleia da República delibera. Para ser alcançado o objetivo político depende de poupanças na despesa no valor de 590 milhões de euros que o Governo não diz onde e quando vai fazer, reservando desse modo para si a margem discricionária na afetação de recursos igual a 0,3% do PIB, exatamente a dimensão da melhoria do saldo prevista. No fundo, está a pedir uma autorização para despesa que já sabe que não vai realizar. O relatório da UTAU refere isto. O Presidente, permite-me só ler aqui rapidamente, vou terminar, já percebi que estamos mesmo no final, mas permita-me só aqui uma leitura do que diz o relatório da UTAU, que acho que é muito importante. Em relação a esta matéria, diz o seguinte: importa frisar que, à semelhança do ano passado, estou a citar o relatório da UTAU. O relatório do Ministério das Finanças assume que o Governo não pretende consumir na execução 590 milhões de euros da dotação da despesa para a qual pede aprovação. Em nota ao quadro que mostra a passagem do saldo em contabilidade pública ao saldo de contabilidade nacional, quadro 3.4, página 103 do relatório, o Ministério das Finanças assume, sem o afirmar explicitamente, o objetivo de não gastar 590 milhões de euros da dotação da despesa efetiva proposta para o subsetor da Administração Central, não se encontrando disponível o detalhe de onde pretende efetuar esta poupança. A UTAU pediu ao Ministério das Finanças a desagregação daquele montante pelas rúbricas dos classificadores económicos de receita e despesa, mas não obteve resposta. Mas não deixa de constituir uma falta de transparência a omissão desta informação ao Parlamento antes de votar a proposta de Orçamento de Estado. A UTAU vai assumir que a totalidade dos 590 milhões de euros será afeta ao lado da despesa da sua forma de cativação. E termino, Sr. Presidente, muito rapidamente, Sr. Ministro, com três perguntas. Como é que explica as dúvidas colocadas pela UTAU, que refere que irá assumir a totalidade dos 590 milhões de euros será do lado da despesa, da forma de cativação? Como é que explica a referência da UTAU uma falta de transparência na omissão desta informação? Sr. Ministro, como é que explica esta fraude democrática que foi referenciada pelo Sr. Presidente do PSD recentemente, e teve no debate, e eu aqui reafirmo, não é possível aceitar que queira ter aqui uma discricionalidade em relação ao orçamento. Colocava, Sr. Presidente, termino já a minha questão. Sr. Ministro, esta questão tem que ser muito bem explicada e de forma, permita-me dizer assim, Sr. Ministro, para terminar, e de forma elegante, Sr. Ministro. Obrigado.